Senhor Jesus, Divino Mestre, agradecemos a Ti pela oportunidade, pelo ensejo que se renova para nós, de mais uma vez nos ser permitido estarmos nesta casa que nos acolhe, graças à Tua misericórdia. Espíritos ainda complexos que somos nós, trazendo ainda muitos desajustes do passado a serem saneados. Agradecemos por ter a oportunidade de sanear, estudando, trabalhando, aprendendo, buscando entesourar as virtudes, empregar os recursos amealhados ao longo do tempo na execução das boas obras, dos bons propósitos, visando a edificação de um mundo melhor. Pedimos a Ti a inspiração, a orientação, o amparo, para que possamos realizar o melhor ao nosso alcance. Que assim seja. Muito bem, então hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Apocalipse a partir do versículo 19 e hoje vamos finalizar. Está na página 79 ainda, o versículo 19. Então vamos fazer a leitura que sempre fazemos. Capítulo 18, a partir do versículo 19. E lançaram pó sobre as suas cabeças e clamaram, chorando e lamentando e dizendo: ai, ai daquela grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. E um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó, e lançou-a no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. E em ti não se ouvirá mais a voz de arpistas e de músicos, e de flauteiros e de trombeteiros, e nenhum artífice de arte alguma se achará mais em ti. E ruído de mó em ti se não ouvirá mais. E luz de candeia não mais luzirá em ti, e voz de esposa não mais em ti se ouvirá. Porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Muito bem, então, no versículo 19, nós já iniciamos o estudo nas 2 últimas semanas, diz assim: e lançaram pó sobre as suas cabeças e clamaram, chorando e lamentando, e dizendo: ai, ai daquela grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Nós já trabalhamos bastante esse primeiro ponto do versículo, e lançaram pó sobre as suas cabeças e clamaram, chorando e lamentando, e dizendo, uma alusão aí à necessidade de reencarnações, que nós vamos mantendo ainda com grande intensidade quando nós optamos pelas experiências sensoriais, abrindo mão da razão, da fé raciocinada que acolhe o ensinamento que nos é oferecido pela misericórdia, para que nós possamos então tomar as rédeas da evolução, porque chega um momento na trajetória do espírito em que ele, a partir de um certo momento, aprendemos isso, por exemplo, estudando o livro Sexo e Destino, e chega um determinado momento, quando o espírito se abre conscientemente para a adoção dos ensinamentos, ele passa a ter a opção de evoluir escolhendo a sua trajetória reencarnatória.
Então ele se liberta da necessidade da expiação e passa a escolher, com consciência de causa, o que vai realizar na Terra. Depois, quem quiser estudar o assunto, pode verificar no capítulo 13 do livro Sexo e Destino, capítulo 13 da segunda parte do livro Sexo e Destino. Então, enquanto nós não optamos pela evolução consciente, pelo domínio das más inclinações, as seleções adequadas na sociedade, nós então vamos permanecendo sob a necessidade do lançamento do pó, que é um mergulho na terra, do corpo físico, fruto da evolução biológica, simbolizando aí o pó da terra. E lançaram o pó sobre suas cabeças, chorando e lamentando, dizendo: ai, ai daquela grande cidade. Nós vamos trabalhar isso ainda mais à frente, voltando à Babilônia eatônica, já falamos bastante, na qual todos os que tinham naus no mar, a nau representa o campo mental, a arca, embarcação, é a casa mental, onde está armazenada a soma dos caracteres, de experiências, de ideais que nós amealhamos ao longo da evolução. Então, quando nós estudamos sobre a organização da arca feita por Noé, Noé que representa o homem que iluminou a razão e se abre, então, para o que nós estamos dizendo aqui, que é o processo de evolução consciente, quando você toma as rédeas do seu destino e não mais fica a reboque das emoções, consequentemente dos desejos, e pode recair em expiações nas reencarnações dolorosas. O Noé representa aqueles de nós que já dimensionamos a arca, que já identificamos os compartimentos da arca, os valores de subconsciente, que é o que trazemos do passado, e que emergem como tendências, instintos, desejos, e precisamos identificar para saber se é útil, se é bom e se é verdadeiro, seguimos na manutenção de determinados desejos. O campo consciente define o nosso momento na existência terrena, por exemplo, de cada um de nós aqui. Emmanuel define a mente como sendo aquela faixa, ou a consciência, tanto faz, como aquela faixa de serviço em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Então, o conhecimento espírita adquirido nos permite operar, basicamente, que é o ponto nevrálgico, na transformação moral, o domínio das más inclinações e pela aplicação do amor ao próximo, em que nós vamos aprender que nós vamos nos desvinculando do passado, da grande Babilônia, das tendências, adotando o amor na prática do dia a dia. O amor como toda a gama das virtudes. Isso representa praticar o amor. Porque o somatório das virtudes vai desenvolver o amor abrangente nos corações. Porque cada virtude é uma expressão do amor de forma definida, específica para uma determinada situação. E em cada dia, as pessoas, as circunstâncias, as situações nos dão a oportunidade de exercitar determinada virtude. Se nós, no exercício da nossa prerrogativa de espíritos imortais na reencarnação, no contato social com as pessoas, somos defrontados pelo desafio de
junto de determinadas pessoas, termos a emersão de sentimentos complexos, não nos assustemos, não nos entreguemos à culpa e ao remorso. Isso significa a oportunidade de autoconhecimento. Porque quem acha que vai, na convivência familiar, amar os seus familiares 24 horas do dia, 7 dias por semana, 30 dias no mês, que vai amar, vai ter decepções. Porque a parentela é o laboratório onde a nossa necessidade emerge. Então, se tem um parente que eu tenho dificuldade em tolerar, o problema não é dele, é da minha dificuldade em tolerar. Então, eu preciso desenvolver a tolerância. Se o outro me irrita, o problema não é com ele, o problema é comigo, que não tenho uma capacidade de ter paciência. E vai... É exatamente o que você escreveu, aquele pensamento que você postou lá, né, do Marco Aurélio. Marco Aurélio, exatamente. Ele é só um instrumento, né? Ele é um instrumento para... O parente é um instrumento para revelar a nossa necessidade. Agora, em despertando o conteúdo complexo, se eu me entregar a culpa ao remorso, é minha mãe, por que eu sinto isso? Isso é contraproducente, amigo, não vai resolver. Então, você tem que investir na convivência. O que vai quebrar a resistência de você para com aquele parente é a convivência. Convivência, contato social. E tem gente que não sabe aproveitar a oportunidade. Quantos casamentos se desmancham porque nós não conseguimos aproveitar a oportunidade de desenvolver um laço profundo por causa do egoísmo e não conseguimos tolerar a pessoa? Quantos lares desfeitos? Quantas famílias lançadas na dificuldade? Não estou fazendo crítica aqui não, mas nós precisamos aproveitar. Então, quando se fala que nós teremos que retornar com aquele espírito, é uma verdade. Você precisa retornar, você precisa quebrar a resistência. Precisa amar. Então vai retornar. Não é uma praga, uma maldição. É uma lei. Como é que eu vou alcançar as culminâncias do grau de espírito puro tendo resistência com alguém? Isso não existe. Nem pode. Não existe, não tem, você não consegue entrar Pois é, e você naquela novo terreno. Você falando de sexo e destino, né? O Naves. O Neves. Neves. Né? Neves. O Neves, ele precisava trabalhar ainda Exatamente. sentimentos. Então nós precisamos trabalhar, aproveitar a família, aproveitar a esposa, aproveitar o esposo, aproveitar o filho, a sogra, o sogro, e entender a mensagem que está emergindo do nosso coração. Porque o problema não é do outro, amigo. O outro é o que ele é, nós precisamos tolerar o outro como ele é. Na verdade, a gente projeta no outro as nossas dificuldades. Então, toda vez que a gente aponta no outro que ele é ruim, que ele é chato, que ele é rabugento, que ele não sei o quê, a gente não quer ver em nós uma característica, um pequeno detalhe da nossa personalidade. Quando você fala projetar no próximo, os espíritos falam em emergir. Emerge a sua dificuldade. É a sua dificuldade. A dificuldade. O outro é o espelho. E Mas reflete... às vezes o outro é mesmo. Não, o outro... O problema aí você vai ler. Aí você vai ler. O problema é porque ele me incomoda. E a partir do momento que ele me incomoda, tem alguma Mas coisa se ele incomoda mais de uma pessoa, ele é mesmo. Não, aí você vai ler. Aí você lê o que o Marco Aurélio disse aí, que eu postei hoje aí. Tá o recado tá dado. Mas As pessoas estão junto a nós para que nós a ensinemos, ou então vamos ter paciência com ela. Aí sim, mas a pessoa é. Ela é. Projeção. Ela é, aí o que você vai fazer com isso? Isso, aí você vai dar outra face. Exatamente. Você vai apresentar pelo exemplo de renúncia,
de paciência, Aí de sim. tolerância. Você vai apresentar a outra face para que ela veja aquela face e, quem sabe, ela seja sensibilizada Aí eu concordo. e siga aquele exemplo. Isso. Mas se ela não quiser, o que você vai fazer? Vai. O problema é dela. O problema é dela. Exatamente. Mas aí nós temos que aprender a renunciar a si mesmo, tomar a cruz e seguir. Eu só não aceito, Né? assim, de achar que é a projeção da gente. Isso eu não aceito. Não, a projeção é questão de palavra. É. Você pode usar projeção, que está correto, que é um termo da psicologia. Pode falar imersão, é a mesma coisa. Eu estou pensando aqui, Fundo é a mesma coisa. É uma em tudo coisa. isso que vocês falaram aqui, eu estou pensando aqui numa outra coisa que o Espiritismo nos traz. Às vezes aquela pessoa está naquela situação por causa de coisas que eu faltei lá atrás. Não, é sempre. Em outra, É sempre. Porque nós carregamos, a nossa bagagem é imensa. Agora é o seguinte, aí tem um outro detalhe que precisa desmistificar. Nós não temos culpa. Sim. Ah, eu não gosto dessa Nós, palavra. nós não temos culpa se a pessoa Essa palavra nem difícil. entrou nesse caminho aí, porque ela usou o livre-arbítrio para seguir o nosso exemplo. É. Então, quando se diz que é preciso voltar, isso é uma matemática. Por que precisa voltar para conviver com aquela pessoa? Porque lá nos milênios, lá aos séculos atrás, você apresentou uma faceta que essa pessoa seguiu. Você foi um modelo e guia. Você foi um modelo e guia. Isso, Então você vai retornar com ela para apresentar a outra faceta. Para que ela, então, tenha um novo modelo e guia para seguir. Isso que significa voltar junto, amigos. Mas eu falei no sentido, assim... não Porque as é pessoas mesmo estão querendo arranjar um pessoa jeitinho aí. ser, tipo, ruim para muitas pessoas. Não, nós estamos aí, Tá? aí é outro detalhe. Então não é projeção. Porque ela não é ruim. Não, nós só estamos pra ela. falando aqui Entendeu? nós estamos falando aqui no terreno É uma da... pessoa ruim. nós estamos trabalhando aqui no terreno da convivência individual. Eu não quero entrar muito nesse terreno, nós vamos desviar do assunto. Nós vamos entrar no campo da psicologia, deixa eu voltar para o assunto aqui, nós vamos entrar no terreno. Aqui nós já demos os toques, ou seja, nós temos que voltar para oferecer uma face da moeda diferente, para que ela, então, use o livre-arbítrio de novo para mudar. Se ela não quiser mudar, ela teve a opção lá atrás. Então não é, amigos, que nós tenhamos culpa. Ninguém tem culpa do que o outro fez. Temos um grau de responsabilidade pelo que o outro fez, em função do que nós exemplificamos. É. Então, culpa, remorso, arrependimento são sentimentos que a gente deve aprender a diminuir. Não que a gente vai ser irreverente e vai tratar todo mundo de qualquer forma, não, mas vai adiantar remoer a culpa? Os espíritos falam isso nessas obras aí que nós estamos citando. Agora, tem espírito que não consegue administrar a culpa e o remorso, e ele precisa reencarnar. Nesse livro mesmo no citado, tem caso. Tem caso também no livro do Caminho Castelo Branco, Memória de um Suicida, de suicidas que não conseguiram lidar com o remorso, tiveram que reencarnar, e de outros que conseguiram e permaneceram há muito tempo estudando. Então é uma questão de força interior. Então, eu quero voltar na Anal. Porque quando Noé desenvolveu a Anal, construiu a Anal, que simboliza aí a casa mental sendo elaborada, então ele dimensionou. O Senhor Deus diz para ele: farás a arca com 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura, 30 côvados de altura. Então essas determinações simbolizam os mandamentos divinos. Simbolizam o mandamento divino. Farás a arca, é um mandamento. O mandamento divino chega por nós pelos espíritos mais avançados que reencarnam como enviados divinos, porque Deus não exerce ação direta na matéria. Então eles reencarnam para que, pelo contato social, possam nos instruir. Então nós vamos ter
os reveladores em ponto menor, que são aqueles virtuosos que reencarnam junto a nós, e no contato social diário estão dando exemplos de virtudes, seja na parentela, seja no trabalho, e temos os grandes reveladores, os reveladores que reencarnam para trazer pontos importantes, mandamento. Ô Neuza, por favor, tranca a porta aí para mim. Então, nós vamos encontrar, farás a arca dessa forma, é um mandamento, é um símbolo. Então, 300 côvados de comprimento. Então, o comprimento nos fala do plano horizontal, superfície, terra a terra, que é o laboratório para o contato social. E o 3 é a dinâmica operacional. Lembra-se da dinâmica operacional? 1, 2, 3, informação, formação, transformação. Então, nós adotamos aqui a informação que estamos adotando, espírita cristã, para nos tornar bacharéis em espiritismo filosófico? Não, nós estamos adotando, nós estamos recebendo os ensinamentos para praticar no plano horizontal do contato social, da superfície da Terra, para que aqueles que não conhecem o Espiritismo, o Evangelho, possam ser tocados pelos nossos exemplos e buscarem a transformação moral. Porque o exemplo é que arrasta. A atitude, a ação, que é um laboratório. Então, à medida que nós vamos estudando, aprendendo doutrina espírita, evangelho, vamos nos tornando em embaixadores de Deus em ponto menor na Terra. Então, 300 vai falar aí de uma extensão. 00, uma extensão, uma abrangência de atuação no plano horizontal social, que vai se ampliando à medida em que vamos evoluindo. Nós podemos, por exemplo, ter uma ideia do que isso significa, de uma abrangência de atuação que vai não crescendo, quando estudamos no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo que trata dos trabalhadores da última hora, em que os Espíritos falam que aos trabalhadores mais dedicados serão confiados os postos mais difíceis na grande obra da regeneração. Então, não nos assustemos. Nós estamos estudando, trabalhando para assumir postos mais difíceis no futuro. Ninguém se assuste, ninguém tenha medo, porque o medo, o contrário do amor é o medo, segundo os entendidos. O medo tolhe a nossa coragem, a ousadia, a ambição de buscar mais coisas. Não é ódio que é o contrário do amor. O ódio é amor adoecido. O antídoto do amor é o medo. É o medo. A esse respeito, Júlio, e na doutrina espírita também, eu tenho comigo uma frase do senhor Júlio, que é muito interessante e muito profunda, com relação aos cargos mais difíceis. Que Deus, ele não escolhe os mais capazes. Ele capacita os escolhidos. É lógico. Né? Quer dizer, e isso faz com que a gente tenha em mente, não há necessidade de ter medo quando surge uma tarefa que a gente surgiu para a gente, é para a gente. O André Luiz tem uma frase espetacular. Quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. Então, o elemento que é convidado para alguma atividade, deve aproveitar e agarrar, porque o cavalo passa abaixado só uma vez. É errado. Pô, meu amigo, qual que é a diferença de abaixado ou arriado? Me ajuda aí, ué. Ué. É porque às vezes Nós vamos discutir agora semântica aqui, gramática. O cavalo passa abaixado uma vez. Se você for convidado, pega. Ô, Júlio, agora... Assim que a gente vai se capacitar.
Porque lá atrás ele tinha coragem de subir no cavalo e sair arrasando populações. Literalmente falando. E a gente nem esperava o cavalo abaixar, a gente pulava no cavalo. Agora a gente está aprendendo a aproveitar a oportunidade que o cavalo passa, baixado, já no tamanho, de acordo com a nossa estatura, e vamos subir. Diga lá, Elana. Então, sobre esse assunto aí essa evolução consciente, o domínio das Mais inclinações. a gente vê diariamente aí na vida da gente, acho que todo mundo, né? O exercício diário que a gente tem, as oportunidades, tanto dentro de casa como fora de casa. A sociedade hoje, o que você mais tem... É oportunidade. Não, em situações contrárias ao que a gente está vendo aqui, que a pessoa não está desenvolvendo, ou por algum motivo ainda não tem essa consciência. E, às vezes, eu acho que o indicador disso está exatamente na forma como nós nos relacionamos, porque diariamente a gente está exercitando isso. Seja na rua, com uma atitude de educação, seja com alguém que você está vendo, seja dentro de casa ensinando. Por isso que a Então, gente tem que dar o exemplo. É, o exemplo. E a gente sabe quando a gente falha. E exatamente quando a gente tem isso registrado. Sim. Agora a questão não é tanto, amigos, a questão não é tanto nós ficarmos catando defeito. É investir na virtude. É sair do dia a dia, descer de casa para a rua, com o propósito de praticar a virtude e as boas ações. E, quando emergir alguma má tendência, aproveitar e guardar para trabalhar com ela. Porque ela vem... Se você ficar catando o defeito, nós vamos entrar na faixa do remorso, do arrependimento, da dificuldade. Mas reavaliar diariamente mas é isso que nós estamos estudando a arca aqui. Eu quero avançar aqui no estudo da arca aqui. Então, 300 de comprimento. É o plano social onde eu vou aplicar o ensinamento. 50 de largura. Largura é a envergadura, intelecto moral. O 5 define o homem completo. 5 simboliza o homem completo. Então, 50 de largura é a envergadura que a minha razão e o sentimento, o amor me permite envolver a sociedade. Porque não adianta eu só praticar nos 300 côvados de comprimento. Eu preciso envolver na virtude, envolver nos bons sentimentos. E 30 de altura. Aí nós já estamos trabalhando 30 de altura, que já é o alcance ou a capacitação para recebermos cada vez mais e mais além. Aqui tem 2 alturas, uma delas Não, está errado, aí é largura. Mas porque Do meio é largura, 50 é largura. Né? Isso, a altura tem a ver com capacidade de você acessar os planos superiores. Isso, aí vai haver aquela... E abrir a janela da arca, intuição, inspiração, as vibrações... para receber. Não é? Para receber. A altura é o quê? É o que eu estou dizendo aqui, capacidade de você alcançar as esferas mais elevadas do campo da inspiração. Abrir o entendimento para receber de mais alto as intuições. Concordar com elas. Eu li alguma coisa, Júlio, a respeito disso, de que quanto mais você se conecta às coisas, à perfeição, maiores as chances de você também acertar, pela influência mesmo. É lógico. É lógico. Alguma coisa nesse assunto, eu li alguma coisa disso. Se você se nós aqui saímos daqui do Brasil, fomos reencarnar na Noruega, na Dinamarca ou na Suíça, nós vamos ter uma certa dificuldade. Porque são povos extremamente organizados, extremamente educados. Nós vamos ter uma certa dificuldade. Dizem que são mais frios, nem sei se são mais frios. Mas o importante para uma sociedade, que é educação, que é componentes de bem-estar, eles já têm. Nós aqui no Brasil temos ainda tudo por fazer, certo? Então, nós temos que nos capacitar
numa boa conduta, para merecermos, não é? Por exemplo, Kardec vai dizer no Livro dos Espíritos, na questão, na dissertação que ele faz na questão 872, lá no último parágrafo, que nós devemos e podemos envidar todos os esforços na Terra para não voltarmos a este mundo na próxima existência. E merecemos ir repousar no mundo mais avançado. Aqui na Terra nós já temos mundos mais avançados. Temos coletividades mais avançadas. Uhum. E é merecimento reencarnar nesses lugares. Não tem mais miséria. Suíça, Dinamarca, Noruega, são países que não têm mais miséria. O bem-estar predomina. Interessante. E não vão dizer que lá o índice de suicídio é alto, porque aqui no Brasil é maior ainda. No Brasil é maior ainda. O Brasil, que é tido como um país religioso. E nós temos na Terra hoje situações que a gente tem que pensar. Sabiam que a população chinesa e a indiana juntas soma 3 bilhões de habitantes, aproximadamente? E nenhum desses países nenhum deles é um país cristão? Então são 3 bilhões de espíritos que estão errados? São 3 bilhões de espíritos que estão fora do circuito de Jesus? Eles estão 100% errados? E nós aqui no Brasil 100% certo? Interessante. Então vamos analisar, gente. Porque a gente ouve cada coisa aí no plano social, no plano da xenofobia para com determinados povos, e nós não vemos os avanços sociais que esses povos estão, principalmente a China, estão alcançando. Então, quando se lê Santo Agostinho dizendo que no mundo de regeneração, perfeita equidade preside as relações sociais, e nós comparamos Brasil e China, qual país está mais perto da regeneração? China. A China. A China, que em 40 anos tirou 750 milhões de pessoas da miséria. 40 anos, 750 milhões. 3 vezes a população do Brasil. E nós aqui, nós espíritas, que nos achamos a última cereja do bolo. Então é um caso a pensar, amigo. Nós temos que desmistificar as coisas. Temos que desmistificar as coisas. Não é? Muitos gostariam que o Brasil fosse uma república teocrática, fundamentalista, cristã. Mas nós já temos isso no mundo, e não é temos muito bons exemplos disso, não. É mesmo? Diga lá, Fernando. Duas coisas. Com relação a exemplo, nós podemos ser exemplo diuturnamente. Me lembro, por exemplo, há 72 anos atrás, foi ontem, né? Eu tive uma professora no primário, antigamente, né, do primeiro e segundo ano, ou segundo e terceiro, não sei, que eu tenho ela na mente até hoje, devido àquilo que ela me passava de bondade, de segurança. Ela chamava-se Edith Alvim Torres. Ela tinha um irmão, inclusive você deve lembrar, não sei, acho que ninguém deve lembrar, não sei se você lembra. Ela tinha um irmão que ele era diretor do jornal, que era tido meio da pesada, o Binômio. Lembra não? Então, um exemplo. Agora, outra coisa que eu quero ver aqui é o seguinte, que aqueles que querem se armar, olha que uma arma maravilhosa, que nesse 272 que você falou, lá no final. Eu até sublinhei aqui. Quanto mais se depura, quer dizer, cada um de nós, tanto mais diminuem seus pontos fracos e tanto menos acesso oferece aos que procuram atraí-lo para o mal. Na razão de sua elevação, cresce-lhe a força moral, fazendo que dele se afastem os maus espíritos. É lógico. Quer dizer, quanto mais a gente se desenvolve moralmente,
Mas as coisas ruins vão ficando, né? Nem nos enxergam. Emmanuel vai dizendo no livro Pensamento e Vida, quando ele trabalha o capítulo da associação, que buscando fazer isso aí que você falou, a gente resolve o problema de companhia. Verdade. Que você passa a atrair. Atraia. Então resolve o problema de companhia. Você não precisa preocupar se os espíritos. Ai, meu, eu estou obsidiado, eu não estou. Naturalmente Não você precisa vai preocupar. afastar, né? Problema de companhia, entendeu? Fazendo bem, amando o próximo. Até para muitos amigos. Então, essa questão do côvado, o côvado, por exemplo, era uma medida. O côvado significa mente, côvado. Veja que interessante. E o côvado media aproximadamente 33 centímetros. É a dinâmica operacional da evolução, o 3. 3, 3, 3, uma dica. Então, por exemplo, nós estamos aqui reencarnados, aprendendo espiritismo. Nós viemos de lá com uma bagagem de aprendizado para praticar aqui. Se nós formos eficientes na prática, quando nós voltarmos para o mundo espiritual, podemos voltar até espacialmente para a mesma colônia, mas interiormente voltaremos mais elevados, em função do conhecimento adquirido. Então a gente expande, né? Se temos 50 de largura, os 50 de largura lá vai ser maior e eu vou receber uma gama maior de ensinamentos, e assim sucessivamente, que o progresso é infinito. Mas aqui nós estamos trabalhando, no qual todos os que tinham naus no mar, então já trabalhamos demais esse assunto aqui, dos que negociam no mar, e somos todos nós que estamos aí lançando. Nós lançamos pelo sentimento, pela palavra, pela atitude, e recolhemos pelo coração. Então estamos negociando, e vamos atrair. Então, se nós estamos buscando fazer o bem, amar o próximo, ter sempre boas intenções, nós estamos atraindo boas companhias. E mesmo que nós atraiamos, nós também vamos atrair os espíritos necessitados. Porque não se pode esconder uma cidade sob o alqueire. Então, quando a gente se capacita, pelo estudo, pelo trabalho, a gente se capacita, significa que nós estamos sendo vistos mais longe, espiritualmente falando. E vamos atrair espíritos necessitados de luz. Daquela luz que nós já temos. E aqui é a luz que eles são capazes de perceber. Porque a luz de Jesus, poucos são capazes de perceber hoje. Porque Jesus é o Espírito. Então, aí nós vamos atrair pelo exemplo. Trazemos para a casa espírita, por exemplo, aqui eles ficam. Então, é um movimento que a gente não precisa, quem tiver medo não vai conseguir, o medo vai estiolar. Quantas pessoas estiolam o seu desenvolvimento espiritual por causa do medo, em termos de mediunidade, por exemplo? Medo de lidar com os espíritos, medo de conhecer o passado, medo, que é uma coisa completamente fora de propósito. O passado é o passado. O passado está lá, foi feito. Qual o medo de conhecer o que está feito? Já passou. Você não muda mais o passado. Nenhum de nós muda mais o passado. Nós mudamos o hoje e o futuro. O passado é a nossa história. De certa forma, aquele passado, hoje, nos permite estarmos aqui estudando doutrina espírita. Aquele passado. Porque nos dotou de se enriquecer em razão da sua opulência. Nós nos enriquecemos aí de forma complexa nesse passado, mas a riqueza adquirida, ela é neutra. A riqueza espiritual, os instintos são neutros. Nós é que usamos de acordo com o egoísmo, aí abusamos, desenvolvemos o mal. O mal, então, só surge na trajetória espiritual, na trajetória do espírito. O mal só surge quando a razão se abre
nós adotamos o ensinamento e, a partir daquele momento, renegamos o ensinamento e continuamos egoístas. Aí surge o mal, amigos. Que até esse momento não existe mal. O mal é criação do homem, do espírito esclarecido, que abusa dos instintos naturais que ele desenvolveu na evolução. O que é o egoísmo? O egoísmo é o instinto de conservação exacerbado. Repito isso aqui para dar um exemplo. O instinto de conservação é bom. O instinto de conservação foi colocado no coração do princípio inteligente para a evolução, para ele conservar uma lei natural e evoluir. Se não fosse o instinto de conservação, nós não estaríamos aqui estudando, porque como é que nós vamos conservar o que estamos estudando? Tem um instinto de conservação automático. Agora, na faixa que nós nos encontramos aqui, nós temos que aprender a conservar o que é adequado. Alimentar. Como que nós conservamos o que é adequado? É alimentando. Como que eu alimento? Hábito. Como diz o Espírito lá no livro Sexo e Destino, nós vamos criar um automatismo positivo. Quando a gente fala automatismo, as pessoas acham que é algo mecânico. Não. É o automatismo do hábito, da rotina positiva. É o automatismo positivo. Natural. Que faz os crescer. É a base de o alicerce para novas aquisições. Interessante, né? É igual, às vezes, a gente se depara na rua dirigindo, a gente não sabe como, a gente tem que meter o pé no freio. É automatismo, é natural. É o automatismo. Tá. É porque você já dirige. Você não pensa para depois fazer, você faz antes de pensar. Porque você já dirige há tantos anos que gerou automatismo. Então, quando nós aprendemos a dirigir, vamos começar a desenvolver automatismos. Aí vão acontecer os acidentes, mas com o tempo você descansa no automatismo desenvolvido. Descansa, você não precisa ficar pensando para dirigir, certo? Então, se enriquecer em razão da sua opulência, nós trabalhamos aqui bastante, porque numa hora foi assolada. Porque aqui é a continuação, né? Ó, ai, ai daquela grande cidade, porque numa hora foi assolada. Então, numa hora, nós vamos entender como sendo aí o lance. Uma hora é como se fosse o lance derradeiro, definitivo. E é quando, por exemplo, quando isso acontece? Quando o conhecimento chega na nossa consciência. Porque até ontem a Babilônia era a nossa forma natural de agir. Nos dava alegria, nos dava felicidade, nos dava prazer. Forma natural. Uma hora assolada, o aí, por exemplo, vamos lembrar da dinâmica da evolução, o é a informação que chega. É a informação. Que eu vou aplicar no passo seguinte, simbolizado no 2, que é o campo da formação, que é o plano da reencarnação. Então, todo conhecimento adquirido no mundo espiritual precisa ser consolidado na reencarnação, que é o plano da consolidação, a vivência. Eu vou formar o sentimento. Nós consolidamos quando consolidamos com o sentimento formado. Quando não tem sentimento formado, não tem consolidação. Então, aquilo que foi dado vai ser tirado. Então, se eu recebi o número 1, que é a informação, fora da caridade não há salvação, mas eu não pratiquei a caridade, na outra existência eu vou renascer, eu não vou nem saber o que é isso. Eu não vou ter tendência. Não vou criar uma tendência. Para continuar. Entendeu? Por isso é que eu deduzo que nós aqui somos espíritas de segunda viagem. Não somos de primeira viagem.
De alguma maneira, nós fomos espíritas lá no século XIX, certo? Estamos dando continuidade. Ou então, se não éramos espíritas, alguém podia estar numa linha de esoterismo nobre e reencarna como espírito, certo? Mas é porque criou-se uma tendência que quando nós fomos chamados nessa existência, nós atendemos ao chamado. Alguns tiveram que vir pela dor, outros vieram pelo conhecimento, pelo chamado mesmo. Certo? Então é melhor nós criarmos uma tendência pelo amor. Dotando, ensinamento, cultivando, investindo, tendo comprometimento nas disciplinas necessárias para a consolidação da atividade, para que quando chegarmos na próxima existência, esse número 5 aqui, ó, os 50 de largura, seja mais ampliado e eu vá trabalhar com menos dificuldade. Agora, se eu fosse por cá, até o que parece ter vai ser tirado, não é isso que vai dizer Lucas? Por quê? Porque não tem. Eu fui um espírita intelectivo, filosófico, bom na argumentação, bom na retórica, bom na sensibilização das massas, como tem muito isso aí. Mas, se não praticarmos, e eu estou dizendo a prática, não é a prática de vir na casa espírita, participar da sopa, distribuir cesta básica, não. A prática que eu digo é a prática interna no dia a dia em que eu vou lidar com a dificuldade, com o desafio perante o familiar, perante a via pública, e eu vou tocar o dedo na ferida e vou trabalhar para mudar aquele sentimento. Na prática. Aí eu consolido. O que acha que vai consolidar a doutrina espírita? Só porque vem no centro, frequenta a reunião, vai para a sopa, mas ele não muda uma vírgula dele na sociedade, ele não está aprendendo nada. Está granjeando amigos. Granjeando amigos. Ele vai desencarnar, vai lá para um umbral. E esses amigos que ele granjeou, entregando cesta básica, vão lá dar a mão para ele. Não aconteceu com o André Luiz, por exemplo? Não era espírita, mas é um exemplo. Tem muito espírita, sim, no mundo espiritual. Que buscou o tapete vermelho, o pedestal, a glória, o aplauso. Não mudou. Não sofreu a dor do parto do novo homem, do convívio. Fugiu. Porque se você, por exemplo, é um palestrante espírita, você tem 300 palestras por ano para fazer, você está fugindo de alguma coisa. Está fugindo. Ou não está? Está fugindo da responsabilidade do contato social. Contato social. Está fugindo do contato social. Está vivendo só nas camadas mais... Com os próprios familiares, né? E a gente vê complicações aí no movimento espírita. Vamos desculpar a gente tocar nesse assunto, mas a gente vê aí companheiros que estão no terceiro casamento, que se escolhem atrás de obra social, de grande escala, idolatrias. Então, o nosso movimento espírita é um movimento complexo, amigo. A gente tem que falar, porque nós estamos estudando aqui espiritismo, temos que conhecer, nós estamos estudando aqui a arca, 300 de comprimento, 50 de largura, 30 de altura. O 300 de comprimento é o terreno, tem que conhecer o terreno. Onde eu estou pisando, onde eu trabalho. Tem que conhecer as ideologias que estão aí no mundo, os sistemas, para ver se eu não estou seguindo gato por lebre, porque às vezes eu sou espírita, mas eu não estou seguindo sistemas complexos no mundo.
Estou advogando causas complicadas. Estou fazendo, inclusive, apologia à violência, como eu tenho visto. Temos visto espírita fazendo apologia de ruptura institucional, sufrando a violência, desrespeito para a Constituição. Tudo isso nós temos visto. Função de simpatias. E a doutrina espírita também, que a gente devia estar estudando, quebrando a cabeça para interiorizar, para praticar no mundo a doutrina espírita. A doutrina espírita, ela se insere em todas as ramificações políticas, como uma cunha benéfica para irrigar e humanizar os sistemas políticos, mas nós estamos invertendo o processo. Nós estamos trazendo para dentro da doutrina espírita o sistema político complexo do mundo. Politicagem, a preferência. E vamos instaurando cisâneas, dificuldades. Por isso que esses estudos são pérolas mesmo, né, Júlio? Porque a gente está aí com o manual para mudar. E se alguém quer saber qual que é a ideologia que nós espíritas devemos seguir, estudem as questões 836 a 840 e poucos do Livro dos Espíritos. Então vocês pegam a cadeira, amarram o cinto de segurança na cadeira, para vocês não caírem da cadeira. Lá está definido para nós o que nós temos que fazer. Em termos de ideologia, a nossa ideologia é a doutrina espírita, que é o humanismo mais qualificado que nós temos no mundo, que é para ser inserido nas filosofias humanas, inserido nas ideologias humanas, inserido nos sistemas políticos humanos, para humanizar o sistema, porque o Livro dos Espíritos vai dizer para nós, por exemplo, na questão 930, que numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deveria morrer de fome. Já começa por aí a questão. Então nós somos políticos, somos partidários, espíritas, a nossa pauta de ação é essa. Por exemplo, uma delas, acabar com a fome, acabar com a miséria, humanizar. Não é? Porque ditoso, aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo, porque o ditoso é aquele que ultrapassa a sua humanidade e ama com amor incondicional seus irmãos da humanidade. Está lá no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 8, mensagem de Lázaro. Então, quem é o espírito ditoso? Nós queremos que a Terra seja um mundo ditoso. Sim, mas a condição é, ditoso é aquele que ultrapassa a sua humanidade e ama. Então, nós vemos que É difícil. É difícil. Por isso que Jesus perguntou, o que fazes de especial? E é por isso que Tiago vai dizer o seguinte: mostra-me a tua fé sem obras, que eu, pelas minhas obras, te mostro a minha fé. Então, quem que demonstra ter mais fé em Deus? O país que tira 750 milhões de pessoas da pobreza em 40 anos, ou aquele país que permite feminicídio em larga escala ou assassinato de transgênero? Quem que vocês acham que está mais perto de demonstrar uma fé pragmática em Deus? Porque nós estamos estudando aqui espiritismo prático. E Allan Kardec queria mudar o mundo, melhorar o mundo, assim como Jesus. Não é abrir igreja para ficar todo mundo orando dentro da igreja, não. Então, Tiago é muito claro para nós, quem está mais perto, quem está mais longe. E falando dos religiosos que não praticam, Jesus também vai dizer, né? Falando para os discípulos, olha os fariseus, façam tudo o que eles vos disserem, mas não o que eles fazem. Isso vale para hoje. Observemos religiosos. Vamos fazer tudo o que eles digam, mas com certa ressalva, porque tem uns pregando cada coisa. Nós estamos estudando espiritismo aqui para quê? Transformação.
Para a gente ser o fermento que vai mudar o mundo, ou para sermos mais um que vai se somar à massa Tá assim. que está perdida aí e não sabe o que está fazendo. É um problema sério. Porque ao invés de nós humanizarmos a sociedade, tem muita gente desumanizando o espiritismo, com certas posturas A e gente vê ideologias aí. aqueles, não sei o que lá, segundo o Espiritismo, não sei o que lá, segundo o Espiritismo, não sei o que lá. Os negócios não tem nada a ver com Nada, isso. o espiritismo é codificação. Eu fico assim, nossa, mas deturpando a doutrina espírita, o que é isso? Pois é, são os deturpadores. No Deturpadores. YouTube? Ah, nesses, qualquer coisa social, você vê isso. É aquilo que não gosta de assumir, né? É, amigos, o nosso sistema sempre é o sistema do amor e da não violência. É do respeito. Mas focados nos parâmetros de um mundo melhor que aprendemos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Os Espíritos enfatizam para nós, ó, se tem fome no mundo, nosso campo de trabalho é esse. Se tem desigualdade social, ó, ela não é obra de Deus, é obra do homem. Não, isso é pesado, né? Questão 806. Isso é muito. Ou nós lemos lá que tem desigualdade social, que a desigualdade social não é obra de Deus, é do homem, só para saber que não é, para ficarmos orando no templo. Nós vamos ajudar a melhorar a vida das pessoas. Aqui na casa nós estamos ajudando, tem distribuição de várias coisas. Por que tem distribuição de várias coisas? Porque tem carência. Agora, lá na Suíça não precisa disso. O centro espírita lá é todo focado no ensinamento. Ela não precisa distribuir cesta básica. Eles se organizam. Roupinha para criança, não precisa. Eles se organizam, às vezes, para ajudar o terceiro mundo, né? Eles vão para usar o terceiro mundo. A África, por exemplo, tem campanhas lá de Fraternidade Sem Fronteira, que são os espíritas da Suíça. Eu estive lá, né, fiz palestra lá, vocês lembram? São engajados nos projetos de ajudar a África. Porque lá não tem. E a parte de saúde? Como que é? Você que pergunta como é que é a parte de saúde na Suíça? Você acha que você perguntar? É isso que eu perguntei. O médico que atende, o presidente atende também, é mesmo. Só de saber que no, né, Na Noruega, por exemplo, você tem... Os meninos Na Noruega tem categoria que tem 2 aposentadorias, 2. Licença maternidade é 6 meses. Deputado vive em apartamento que ele paga do bolso dele. Ah, isso eu... Anda de bicicleta. E apartamento político. bem simples. Muito civilizado, gente. Não tem privilégio não, hein? Isso aqui é civilização, amigo. Equidade, perfeita equidade, preside relações sociais. Vamos acordar no movimento espírita, porque o Santo Agostinho fala de mundo melhor, do que se seria uma pátria do Evangelho. Vamos tomar como um projeto que pode ter. Eu prefiro pensar Porque isso, tem complicações então, nesse negócio aí, tá, gente? Eu não quero dizer para vocês aqui não, tem muita complicação. Mas vamos adotar o projeto? Vamos adotar? Eu acho. Vamos adotar? O Brasil constitui um pátria do Evangelho, mas vamos adotar no sentido de praticar. Não é de criar uma casta de novos judeus escolhidos para serem os arautos. Tirar do papel o projeto. Praticar. Executar. Praticar dói no bolso. Não é? Não é, Fernando? Eu estou vendo aqui que aqueles que se dizem escolhidos, um umbral está lá com a bocona aberta, esperando. Amigo. Vocês acham que é fácil dar espiritismo raiz? Desculpa aí eu falar assim, mas... Não, é brincadeira mesmo. Né? Que bom que não é Se eu brincadeira, não né? acreditar nesse projeto, Júlio, não justifica a gente estar aqui. Não justifica estar aqui. Nós estamos aqui para quê? A gente, por Ué. exemplo, falando do Brasil, que a gente vê injustiças de todas as Todas as áreas áreas. possíveis. É um laboratório para nós trabalhar. Laboratório. Se você não pensar que vai haver uma evolução aqui a ponto de saírem grandes espíritas, É. assim, sabe? Não, Exatamente. E parte de cada um de nós. Tem que partir de cada um de nós. Não é uma varinha que vai bater, é cada um de nós. Estamos estudando, não estamos agora. Exatamente. E nós espíritas, Praticar. espírita raiz é aquele que segue a método de trabalho de Kardec. Nós vamos adotar
como verdadeiro o ensino generalizado e concordante que chega de várias fontes diferentes. Não só do Brasil. Porque o Brasil está contaminado. Contaminado, já se contaminou. Então, lá fora existe essa informação, esse projeto. Nós vamos adotar, amigos, o que é consoante o ensino universal. Foi assim que Allan Kardec organizou a codificação, e Allan Kardec estabeleceu como lema, a bandeira de Kardec era trabalho, solidariedade e tolerância. Não é Deus, Cristo, caridade, não. Porque Deus, Cristo, caridade é excludente. Excludente. Trabalho, solidariedade e esperança é includente. Quando você define uma bandeira ideológica, e é respeitável, podemos até trabalhar no miudinho, Deus, Cristo, caridade, você está excluindo todo mundo que não acredita em Jesus, que não concorda. Você está criando uma aristocracia religiosa. Quando você fazer com Kardec trabalho, solidariedade e esperança, olha a dimensão que isso alcança. Inclui todos os que, independente de religiosidade, de materialismo, trabalham, são solidários e cultivam a esperança. E com isso eu termino o nosso estudo de hoje. Jesus abençoe.